E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai dar início ao estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico. E para isso, a gente vai, só nessa aula, só definir o que é o ciclo trigonométrico, como que a gente trabalha com ele, e a gente vai ver a importância do ciclo trigonométrico. Basicamente, a principal importância dele é que ele permite a gente calcular os valores de seno, cosseno e tangente para ângulos maiores que 90 graus. Em triângulo retângulo, a gente só podia trabalhar com ângulos agudos, ângulos até 90 graus, e aqui a gente vai ter essa extensão. Eu vou aproveitar essa aula também para, antes de falar do ciclo trigonométrico, falar das unidades de medida de ângulo. A gente já trabalhou bastante com grau, é a unidade mais utilizada, mas a gente vai precisar, em cálculo principalmente, usar o radiano. A gente vai meio que abandonar o grau e começar a trabalhar mais com radianos. Então vamos ver essas coisas aí? Vamos revisar isso aí? Beleza, gente. Então vamos começar com as unidades dos ângulos. O grau já é mais conhecido, né? Todo mundo sabe que uma circunferência, uma volta completa, tem 360 graus. Então o ângulo de uma volta completa é 360 graus. Então quando a gente fala de 1 grau, nada mais é do que um arco correspondente a 1/360 da circunferência onde ela se encontra. A gente poderia representar assim, né? Imagina que tem uma circunferência, e aí a gente pode pensar num arquinho aqui, ó, que tem 1/360 da circunferência toda. Então, se eu dividisse ela em 360 partes iguais, uma partezinha dessa a gente fala que tem 1 grau. Esse pedacinho que une um pontinho aqui na minha figura até o outro, aqui em cima da circunferência, é o que a gente chama de arco. E a medida de um arco é a mesma medida que o ângulo central. O ângulo central é esse ângulo que vem parte desse ponto aqui, ó, onde está meu mouse, vem para o centro da circunferência e vai para o outro pontinho do meu arco. Então, esse ângulo central aqui, essa abertura, é 1 grau, e esse arco, a gente fala também que mede 1 grau. Beleza? Então a gente vai trabalhar bastante aqui com arcos e com ângulos, né? A gente está acostumado a falar mais ângulo, mas quando a gente fala arco, é basicamente a mesma unidade de medida. Tá? Então, quando tem uma abertura de 1 grau, de novo, tem uma abertura de 1 grau, a gente origina ali um arquinho de 1 grau. Tudo bem? Isso é o que a gente já conhece. 360 partes daria uma circunferência toda. Agora, o que a gente vai ver que é pouco visto, não é tão pouco, mas é menos visto do que o grau no ensino básico, é o radiano. O radiano é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência onde ele se encontra. Essa é a definição. O que é um arco ou um ângulo de 1 grau? Bom, o arco de 1 grau, o arco de 1 radiano é um arco que o comprimento dele é igual ao raio. Beleza? Vamos ilustrar isso aqui, ó. Então eu tenho uma circunferência e vou pegar aqui um arco. Olha só, um arco ficou bem maior do que esse aqui de 1 grau, né? Inclusive esse de 1 grau aqui está sendo exagerado. 1 grau é menos do que isso ainda, porque se fosse menor não daria nem para conseguir explicar, né? Agora aqui já 1 radiano é mais ou menos essa abertura mesmo. Porque a definição é que esse comprimento aqui, ó, do meu arco tem que ser igual ao raio da circunferência. E aqui eu estou falando do comprimento do arco. Quando a gente fala medida do arco, a gente está falando da mesma unidade do ângulo. 1 grau ou 1 radiano. Quando a gente fala comprimento, é você pegar lá mesmo uma fita métrica e medir esse tamanho. Se eu medisse aqui, ó, esse tamanho tem que dar igual ao tamanho do raio da minha circunferência. Quando isso acontece, essa abertura é de 1 radiano. Beleza? Bom, tá vendo que o radiano é bem maior do que 1 grau, né? A gente tem uma certa conversão. A gente tem mais ou menos que 1 radiano equivale a 57,3 graus. Mas esse é um valor aproximado, não é exato. Certo? Então, olha, eu precisava de 57 graus, um pouquinho mais até, para conseguir dar 1 radiano. Agora, a gente sabe que uma circunferência inteira tem 360 graus. E em radianos, quanto que tem uma circunferência inteira? Um arco de uma circunferência. Bom, eu tenho que saber quantas vezes o raio cabe aqui. Se o meu comprimento fosse, por exemplo, 5 vezes o raio, eu falaria, cabe 5 vezes o raio, então é 5 radianos. Mas não é 5. O comprimento de uma circunferência toda é 2π vezes o raio, não é? Então quer dizer que esse raio cabe 2π vezes.
Então a gente fala que 360 graus é equivalente, ou seja, uma volta inteira é equivalente a 2π radianos. Se eu dividir por 2 os dois lados, a gente pode falar que 180 graus são π radianos. Meia volta é π radianos, 3,14 aproximadamente radianos. Beleza? Então essa é uma definição de grau radiano e vamos fazer um exercício aqui de transformação. Por exemplo, se eu falar para você um arco de 30 graus, são quantos radianos? 30 graus equivale a quantos radianos? Você faz uma regrinha de 3. A gente sempre coloca assim, ó. 180 graus equivale a π radianos, é o que a gente acabou de ver. 30 graus equivale a x. Sempre a primeira linha da minha regrinha de 3 vai ser essa, 180 é π. Tantos graus, x. E aí é só multiplicar em cruz, né? Fica 180x igual a 30 vezes π. Posso ignorar as unidades na hora de fazer a conta aqui. E aí é só passar o 180 dividindo. Fica 30π sobre 180. Dá para dividir por 30 em cima e embaixo. Aqui fica 1 e aqui 180 por 30 fica 6. Então é π sobre 6 radianos. Quando a gente vai falar de radianos, não necessariamente você precisa escrever esse rad aqui, tá? No grau a gente tem que colocar a bolinha aqui em cima. No radiano você não precisa escrever. Às vezes a gente escreve, às vezes não. Quando não tem e está simbolizando o ângulo, você já sabe. É radiano que está se referindo aqui. Beleza? Um outro modo de você obter esse π sobre 6 é se você conseguisse pensar de cabeça, ó. Bom, 180 graus é π radianos. 30 graus não é 1/6 do 180? Eu não tenho que dividir 180 por 6 para chegar no 30? Então eu tenho que dividir o π por 6 também. E aí você chegaria na mesma resposta sem precisar fazer a regrinha de 3. Beleza? A letra B, transforma a medida de um arco de π sobre 4 radianos em graus. Na letra A a gente transformou graus para radianos, na letra B eu quero radianos para graus. A regrinha de 3 é a mesma. Vou começar lá, 180 graus é π, só que agora eu coloco aqui, ó, π sobre 4 radianos é x. Multiplico em cruz, x vezes π igual a 180 vezes π sobre 4. Simplifico π com π, e aí fica simplesmente um 180 sobre 4, que é 45 graus. Beleza? Também tem um outro modo de pensar. A gente não sabe que π é 180 graus? Então se eu estou dividindo por 4, é só dividir o 180 por 4. Daria os mesmos 45 graus, de maneira muito mais rápida, sem precisar fazer conta, multiplicaçãozinha, divisãozinha aqui. Beleza? E, inclusive, eu te dou essa dica. A gente não vai mais, quando precisar transformar grau para radiano, não vou ficar mais fazendo essa regra de 3, não. A gente vai fazer direto. Você já sabe que se você tiver um pouco mais de dificuldade com cálculos, esse é o modo de fazer. Mas, por exemplo, se eu pedisse 60 graus para você, em radianos, o que eu já penso na minha cabeça? Bom, 60 graus é o 180 dividido por 3. Então, em radianos, vai ser o π sobre 3. A gente chega mais rápido. Ou então, em radianos, π sobre 12 radianos, quantos graus que é? Bom, π não é 180? Então, π sobre 12 seria o 180 sobre 12. E o 180 sobre 12 dá 15 graus. Pronto, fechou. Beleza? É importante falar, eu falei π é 180, não. O π radianos é 180 graus. O π continua sendo π, 3,14. Só que um está em radianos, o outro está em graus. Aí tem essa equivalência. Beleza? Então é isso, gente. Inclusive eu vou falar aqui de múltiplos, por exemplo, 150 graus. Os 150 graus eu não consigo obter a partir do 180 com essa estratégia que eu falei para você. 150 é o 180 dividido por quanto? Não sai de cabeça direto. Mas o que eu já penso? O 150 graus é 5 vezes o 30. E o 30, a gente sabe aqui, ó, que é π sobre 6 radianos. Então o 150 seria 5 vezes o π sobre 6. Ou seja, 5π sobre 6 daria em radianos também 150. Aí já precisa um pouco mais de treino, mas conforme você for praticando isso aí vai sair bem mais rápido. Beleza? Bom, então essa é a parte inicial da nossa aula. É falar sobre as unidades de ângulos. Agora vamos definir o que é o ciclo trigonométrico e como trabalhar com ele. A gente só vai fazer isso nessa aula e na próxima aí a gente vai obter o seno, cosseno e tangente de outros ângulos além do 30, 45 e 60 que a gente obteve. A gente vai estender os nossos ângulos aí, o nosso conhecimento dos ângulos notáveis. Beleza? O que é o ciclo trigonométrico? Primeira coisa, ele é uma circunferência de raio unitário. O raio da circunferência é 1. Então vou começar desenhando aqui uma circunferência com um centro O e o raio a gente define que é sempre 1.
Beleza? Isso é importante. O raio do ciclo trigonométrico é 1. A gente pode chamar de ciclo trigonométrico, circunferência trigonométrica também, se você preferir. Além dessa circunferência, eu tenho dois eixos se cruzando no centro dela. Um eixo horizontal e um eixo vertical, formando 90 graus. Elas são perpendiculares. Quando eu faço esse traçado desses eixos aqui, esses eixos orientados, ele acaba dividindo minha circunferência em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. Então esse aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. A gente sempre começa nesse aqui, ó, como sendo o primeiro, e depois vai no sentido anti-horário numerando. Esse aqui seria onde, se aqui fosse um par de coordenadas x, y, né, seria onde o x e o y são positivos, digamos assim, né? Além disso, falta mais uma coisinha para a gente terminar de definir o ciclo trigonométrico. Então, ela é uma circunferência de raio unitário, com eixos perpendiculares, um horizontal e um vertical, cruzando no seu centro, com um ponto que a gente chama de origem dos arcos. Esse ponto é o mais à direita possível do meu ciclo trigonométrico aí. O ponto mais à direita da circunferência a gente chama de origem dos arcos. Por que origem dos arcos? Porque o motivo da gente usar o ciclo trigonométrico é para calcular seno, cosseno e tangente de ângulos, de arcos. E para a gente traçar um arco, a gente sempre vai começar desse ponto. E se for positivo, a gente vai orientar para cá. Por exemplo, um arco aqui de 120 graus, sei lá, 130 graus, não sei. A gente parte daqui e vai abrindo até dar um arco de 130 graus. Essa representação desse ponto que fica em cima da minha circunferência, a gente chama de ponto representativo. É o ponto que representa esse arco. Então, se eu, por exemplo, quero representar 130 graus, é esse ponto que vai representar ele aqui. 130 eu estou falando chutado, tá? Isso aqui é um valor aleatório. Mas eu sei que tem que ser mais que 90, né? Um ponto que fosse no primeiro quadrante aqui, ó, representaria ângulos até 90 graus. Um ponto aqui no segundo quadrante vai representar ângulos ou arcos de 90 a 180 graus. Aqui de 180 a 270 no terceiro quadrante e no quarto quadrante de 270 até 360. Beleza? Tá. Esse arco aqui, vamos supor que se mede θ, o ângulo central aqui também mede θ, né? É o mesmo valor. Tanto esse arco quanto esse ângulo formado por esses duas retinhas aqui, nesses dois segmentos. Se a gente quer representar um ângulo positivamente, por exemplo, mais 130 graus, a gente parte da nossa origem e vai no sentido anti-horário. Se eu quisesse representar menos 50 graus, eu viria no sentido horário. Em vez de ir para cima ali, a gente começaria para baixo. Então eu posso representar tanto ângulos positivos como ângulos negativos aqui. Beleza? Inclusive, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Esse ponto aqui, P, que fica em cima da minha circunferência, ele pode representar mais de um ângulo. Por exemplo, o 30 graus. O 30 graus seria representado, sei lá, por aqui, ó, onde está o mouse mais ou menos. Mais ou menos por aqui. Só que ele não representaria, esse ponto não representa só o 30, ele pode representar também o 390 graus. O que é o 390 graus? Eu dei uma volta completa e fui mais 30. Então ele cairia no mesmo lugar. O 30 graus e o 390 representam o mesmo, têm a mesma representação do ciclo trigonométrico. Quando eles têm a mesma representação, a gente dá um nome para eles. A gente fala assim, são arcos congruos. Congruo. Beleza? Então, 30 graus e 390 são côngruos. O 400 graus, ele é côngruo com o 40 graus. 400 seria o 360 e mais 40. Beleza? O 30 graus, ele também é côngruo ao menos 330. Menos 330 eu ia percorrer no sentido aqui horário, 330 graus, e ia parar no mesmo lugar que se fosse o 30 positivo. Beleza? Então é assim que a gente trabalha com o ciclo trigonométrico, com essas representações. Esses pontos sobre o ciclo, sobre a minha circunferência, vão representar arcos. E a partir dessas representações é que a gente vai obter seno, cosseno e tangente. Como que a gente define isso aí? Bom, vamos colocar aqui um arco qualquer. Então fiz uma representação aqui, ó. Vamos supor que é um arco do primeiro quadrante, um ângulo até 90 graus. Então, se esse arco mede θ, aqui o ângulo vai medir θ também. Como é que a gente define o seno? O seno desse ângulo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai projetar essa representação
no meu eixo vertical. Projetar, eu já falei para vocês em outras aulas, projetar é como se tivesse uma lanterna, né? Aqui no caso vindo da direita para a esquerda. A sombra desse ponto P, nesse eixo vertical, daria um ponto. Esse ponto a gente chama de projeção ortogonal, no eixo vertical. Aqui originou um ponto que eu chamei de S. S de seno, porque a distância entre esse ponto S e a origem é o meu seno. Então é isso. O que é o seno? É essa distância aí. Se eu pegasse lá uma régua e medisse, o valor disso aí ia dar meu seno. Lembrando que essa circunferência teria que ter raio 1. Então, o máximo que esse ponto pode chegar o mais para cima possível é até 1. Quando é o ângulo de 90 graus ali, ele vai bater no 1. Diferente disso, vai ser sempre para baixo. Então, o máximo que pode ter o valor de seno é 1. Beleza? O cosseno. E aí, por causa disso, a gente chama esse eixo de eixo dos senos. Tá? É onde eu obtenho a projeção do ponto P, obtendo as distâncias que vão me dar os senos do ângulo. Aí eu fiz aqui a abertura de θ, eu quero obter o cosseno de θ. Bom, o cosseno, você pega esse ponto P e projeta no eixo horizontal. E aí eu obtenho um ponto que eu chamei de C aqui. Aqui, de novo, a projeção é como se tivesse uma lanterna de cima para baixo aqui no caso, né? A sombra dele daria a minha projeção ortogonal. Essa distância do ponto C até a origem é o nosso cosseno do ângulo. Simples assim, você pegaria lá e medir, vamos supor que a sua circunferência tem raio 1, você pega a média de lá e vai dar o seu cosseno. Tá? E aí por isso a gente chama isso aqui de eixos dos cossenos. Um jeito de lembrar, um professor meu lá, bem no começo, acho que do primeiro ano, não sei onde que eu vi isso, mas foi lá no ensino médio, no comecinho do ensino médio. Quando ele me falou de seno e cosseno, ele falou um jeito de lembrar, ó, o eixo cosseno é o eixo deitado, é o eixo consono. Cosseno, consono, é o eixo deitado. E aí o outro vai ser o eixo seno. Beleza? E para definir a tangente desse ângulo, a gente precisa acrescentar um eixo aqui. Um eixo que tangencia a minha circunferência. Então, o ângulo que tangencia vai me dar a tangente. Como? Eu pego esse ponto OP e vou prolongar ele, ponto não, segmento OP, né? E prolongo ele até chegar no meu eixo tangente. A distância desse ponto aqui até o ponto que era a origem dos meus arcos é a tangente do meu ângulo. Então a tangente de θ é a distância de A até T. Se eu pegasse lá uma reguinha e medisse. Tudo bem? E aí, de novo, esse eixo então é chamado de eixo das tangentes. Só uma observação, que eu já comentei com vocês. Reparem que o mais alto, aqui no seno, o mais alto que ele pode chegar essa projeção é lá no topo da minha circunferência, que tem raio 1. Então o mais alto é 1 que pode ter. E o mais baixo é um raio para baixo da origem. Um raio para baixo da origem seria um menos 1, seria um valor negativo. Então o seno fica sempre entre menos 1 e 1. O cosseno é a mesma coisa. O mais para frente que essa projeção pode ter é um raio para frente. Como o raio é 1, o máximo é 1. O mínimo é um raio para trás da minha origem, que seria um valor de menos 1. Então o cosseno também fica entre menos 1 e 1. E a tangente? A tangente não tem essa limitação. A tangente pode ser qualquer valor. Eu posso pegar aqui, vamos supor que o ângulo fosse bem perto do 90 aqui, ó. Um ponto P aqui bem pertinho do eixo. Na hora que eu pegasse e prolongasse isso, ia dar um valor lá em cima. Pode dar 1 bilhão se eu quiser, a tangente. Como que eu poderia ter uma tangente de 1 bilhão? Qual que seria o ângulo? Bom, imagine o seguinte, pega esse eixo tangente e marca 1 bilhão lá em cima dela. E aí você liga esse ponto lá do 1 bilhão até essa origem. Na hora que você fizer essa ligação, vai bater num lugar aqui no meu ciclo trigonométrico. Esse lugar vai me dar a representação do ângulo, que a tangente é 1 bilhão. Certo? Então, tangente não tem limitação, pode ser qualquer número real. Tudo bem? Vamos fazer um estudo dos sinais dessas razões trigonométricas, do seno, do cosseno e da tangente. O seno, cada quadrante vai ter um sinal, pode ser positivo ou negativo. Vamos fazer esse estudo. Ó. Ângulos no primeiro quadrante vão ter projeção na parte de cima do eixo. Se projetam na parte de cima do eixo seno, então o valor é positivo. Mesma coisa se fosse lá no segundo quadrante. A projeção, ó, projetando aqui no eixo dos senos, até deixei em vermelhinho, né? Fazendo essa projeção no eixo dos senos, vai dar na parte de cima, então positivo.
E se fosse um ângulo aqui do terceiro quadrante? No terceiro quadrante, a projeção dá na parte de baixo, então o seno é negativo. E no quarto quadrante também a projeção dá na parte de baixo, então é negativo. E o cosseno? Vamos fazer o estudo dos sinais dos cossenos dos ângulos aqui. Ainda sem estudar os valores deles, só estou estudando um sinal, se é positivo ou se é negativo. A gente já viu aqui, olha, observe, o primeiro quadrante o seno era positivo. Ângulos de 0 a 90, o seno dá sempre positivo. E a gente já podia definir isso lá pelo triângulo retângulo, né? O seno era cateto oposto sobre cateto oposto sobre hipotenusa, que são medidas que a gente consegue pegar a régua e ir lá e medir. São valores positivos. Positivo com positivo dá sempre positivo. O cosseno também. Então vê que o cosseno aqui no primeiro quadrante é positivo, olha só. Ângulo no primeiro quadrante. Projeto no eixo cosseno. Agora o eixo cosseno é o eixo horizontal, né? Deu na parte da frente do eixo, para frente da origem. Então, positivo. Ângulos no segundo quadrante. Na hora que eu projeto no eixo cosseno, dá na parte para trás da origem. Então o valor é negativo. Terceiro quadrante, projeta para trás também. Negativo. Quarto quadrante, projeta para frente. Então, positivo. Esses são os sinais. Ângulos de 0 a 90 dão positivo. E de 270 a 360 dão positivo também. Entre 180 e 270, os ângulos têm cosseno negativo. Beleza? E por fim, a tangente. Lá no primeiro quadrante, se eu pegar aqui o pontinho do primeiro quadrante, né, pego a origem, passo pelo ponto e bato lá no eixo. Vai bater na parte de cima do eixo, para cima dessa origem aqui. Então é positivo. No segundo quadrante, eu pego o ponto, passo pela origem e vai bater lá embaixo. Então a tangente dá negativo, dá para baixo da origem. No terceiro quadrante, o projeto vai dar lá em cima. Se deu lá em cima, positivo. No quarto quadrante, pego o centro, passo pelo ponto, prolongo, bato na reta tangente lá embaixo. Então é negativo. Bate para baixo da origem. Beleza? Então com isso a gente consegue saber já os sinais das tangentes, seno e cosseno dos ângulos. E para fechar, só queria comentar com vocês que aquelas propriedades que a gente viu no triângulo retângulo continuam valendo aqui para ângulos quaisquer. Lá no triângulo retângulo a gente tinha mostrado e provado, né, que valia para ângulos de 0 a 90, ângulos agudos. Mas aqui eu consigo afirmar para vocês, ó, isso continua válido para ângulos quaisquer. Ou seja, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x sempre vai dar 1. Tanto faz se esse x é de 0 a 90 ou maior que isso. E a tangente de qualquer ângulo sempre também pode ser calculada como sendo o seno sobre o cosseno, do mesmo jeito que a gente tinha visto lá no triângulo retângulo. Beleza? Essas demonstrações eu não vou fazer, a gente vai só usar essas relações, é como se fosse um prolongar. O que valia lá continua válido aqui também. Beleza? E é isso, gente. Isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, era fazer essa introdução ao ciclo trigonométrico, falar do grau, falar do radiano, né, porque a gente vai começar a usar bastante radiano nas aulas de cálculo em si. E na próxima videoaula a gente vai falar sobre extensões daqueles ângulos notáveis. A gente viu o seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. A gente viu os valores. Só que agora a gente vai ver para mais vários outros valores, que a gente pode obter a partir desses conhecidos, usando o ciclo trigonométrico. Isso a gente vai fazer na nossa próxima videoaula. Então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.